Irmãos, abram no livro de Mateus. Matitiahu, capítulo 22. Matitiahu, capítulo 22. Somente o versículo 14. Amém? Matitiahu, capítulo 22, somente o versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somente esse texto. Amém. Irmãos, foi dito aqui sobre Moisés. Vocês já imaginaram como é que era a vida de Moisés? A vida de Moisés era uma vida de renúncia. Moisés não fazia o que ele queria, e simplesmente aquilo que o Criador ordenava. A história de Moisés nós conhecemos bem, porque agora passando essa minissérie aí. E a gente sabe que Moisés foi instruído no palácio de Faraó. Hoje era como se Moisés, se fosse no tempo atual, era como se Moisés morasse em Brasília e habitasse na casa do presidente. Olha onde que Moisés vivia. Para agora ir para o deserto, e lá no deserto ser provado e aprender a descer, e a descer. E lá ele aprendeu. Foi cuidar de quê? Foi pastorear. Outro homem que foi citado aqui foi Noé. Já imaginaram a vida de Noé? Imagina agora o Criador falando com você para você construir um barco e você demorar tantos anos para construir um barco e ainda assim pregando a palavra. Só você e a sua família. Olha a situação desse homem. No meio de uma geração incrédula, perversa, Noé manteve-se na posição. E salvou que ele e os filhos dele. Outro nome que foi citado aqui foi Ló. Achei interessante. A história de Ló, os irmãos também conhecem. Que Ló era sobrinho de Abraão e devido às divergências, melhor dizendo, que estava havendo eles, os empregados. Então Abraão disse: é melhor que você escolha. Para onde você for, eu irei oposto, nas minhas palavras. E Ló então olhou o quê? O que os olhos tinham de bom, campinas verdejantes, uma coisa boa. É como se nós hoje falássemos, ou nós vamos para a cidade do interior, ou nós vamos para a cidade grande. Vamos todo mundo para a cidade grande. Claro que é bom. E lá é tão bom que o pecado está lá também. O pecado está lá. E Ló agora vivia na situação, e o Criador agora envia os teus anjos, agora anunciando a destruição de Sodoma. E agora Abraão intercede em prol do seu sobrinho, e ali a intercessão foi tão forte que o Criador então usou de misericórdia e tirou Ló de lá. Mas o interessante é que quando os anjos chegaram lá, a cidade toda movimentou, porque era uma cidade prostituta, que a cidade tinha a prática que eu vivi, que algumas pessoas não sabem, que é a prática da homossexualismo. E ali então os homens queriam envolver com os anjos. E aí Ló então disse: tem aqui minhas filhas, são virgens, fica com elas, mas com estes homens não põe a mão. Qual de nós, irmãos, seríamos capazes de fazer isso? Qual de nós? Onde eu quero chegar com essa história? Nós já estamos acabando. Eu me converti na cidade de Barbacena. Lá eu fui fazer um curso. E eu não queria ser crente. Sabe por que eu não queria ser crente? Porque a gente que está lá fora, a gente, não me refiro na época, a gente vê os crentes como um povo que grita, um povo que veste mal. Um povo que só está interessado em ficar cantando, em pegando Bíblia para baixo, para cima. Não, a pessoa que está lá no mundo, não, elas querem vestir bem, querem andar bem,
que era dinheiro. E quem está lá fora não vê isso aqui não. Mas eu não podia negar de que o Criador estava só. E eu. Mas aí quando ele faz assim com a mão, vai pesando, aí você vai fazendo assim. Aí você tem que ir. Aí entrei dentro da igreja e eu lembro que o primeiro passo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o louvor. Eu sentei e não parava de chorar, e chorando. Eu não queria chorar, e limpava, eu não queria chorar, eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje eu sei que a minha alma estava cativa, pedindo por socorro. E eu chorava e olhava para todo mundo para ver se alguém estava olhando para mim. Ninguém nem estava olhando para mim, gente. Mas a gente é mania, né? E ali eu confesso que eu saí bem daquele culto. Foi feito o apelo. Quem quer aceitar na época Jesus? Eu. Jesus, eu não queria não, na época. Mas eu não podia negar que eu saí daquele lugar bem. Eu saí bem, acostumado de ir para o espiritismo, para bruxaria, para macumba, o inferno a quatro, para buscar paz. As pessoas não sabem que os homossexuais que estão andando aí, as prostitutas, estão todos endemoniados. São tantos demônios, que o homossexual agora passa a achar que ele é mulher. Olha para você ver que demônio. E eu achava que eu era mulher. Mas quando ia no primeiro documento era de homem. Eu acho interessante quando nasce uma criança, né? Aí todo mundo, o que é? É menino ou menino? Aí todo mundo olha, é menino. Por causa do documento. E aí, irmãos, então eu fui frequentando, mas o interessante é que o meu ouvido estava atento. E eu sempre fui assim. Se eu chego na casa do pastor Jonas e ele está fazendo alguma coisa que me interessa, eu pego a receita e chego aqui, imediatamente eu faço. É chegar e eu fazer. Já pego a receita e pego tudo. Ah, se não der certo, eu ligo para ele imediatamente. Ó, eu fiz tudo que você mandou, mas não deu certo não. Mas você olhou lá na receita, você não esqueceu o sal? Ah, esqueci o sal. Bom, o que eu quero chamar a atenção, o pastor pregava, e eu ali pregou bastante, eu ouvi a atenção. E sabe o que me pegou pelo pé? Dinheiro. Porque o meu ídolo era o dinheiro. O meu Deus era o dinheiro. A gente veio de uma família, meu pai era maçom, perdeu tudo, ficou na miséria. E a gente vivia igual a família Figueroa. Alguém já assistiu a novela? Lembra dessa família Figueroa? Os patrão comiam com os empregados, ninguém tinha nada. Mas aparentava para a sociedade que era gente rico. Era assim que era lá em casa. Meu pai aparentava, ele tinha dia que não tinha nem ovo para comer. Né? Era assim, chamado espírito de luxúria, meu pai tinha. Perdeu tudo, um vício chamado jogo. Mas eu vou chegar nesse versículo aqui, nós já estamos terminando. Perdemos tudo, irmão. Meu pai, nós tínhamos a propriedade, perdemos tudo. Sobrou essa propriedade que foi construída a igreja. Essa propriedade meu pai comprou, porque tinha um inquilino do meu pai, que meu pai tinha imóveis para alugar. E aí, o inquilino do meu pai, a mãe dele morava aqui. E aí ele queria tirar a mãe dele aqui, vendeu isso aqui baratinho para o meu pai. E aí, meu pai comprou e pôs o nome dos meus irmãos. Nem imaginava morar aqui. Tem vizinhos que até hoje não olham na minha cara. Quando eu subia nesse lugar aqui, eu nem olhava para a cara do povo. Nem olhava. Porque eu não gostava desse lugar. Lugar feio. Eu morava próximo lá na Boa Vista, um lugar bonito. Eu subia aqui, eu nem olhava para a cara do povo. Vizinhos aqui que não olham para a minha cara. Porque lembram disso. Vou chegar na palavra que eu li. O Criador foi maçando, irmãos. Foi maçando. Os irmãos estão aqui mais antigos, lembra? A casa da gente era feia com força. O Criador amassou assim, ó. Levou a gente lá no pó. Que achava os narizes, ó. Achava que era alguma coisa, irmão. Mas aí, o pastor naquela noite pregou dízimo e oferta.
E eu olhando, ele pegava e ia falando que as pessoas que ofertam e dizimam, prosperam e que não sei o que. E eu olhava para ele e eu olhava assim, gente, e que não sei o que, e prosperidade, e que não sei o que. E eu tinha ganhado do meu pai um imóvel, eu vendi esse imóvel, e esse imóvel rendia para mim 2 salários mínimos. Só que entrou o Colo de Melo, na época, os irmãos vão lembrar, e fez uma bagunça lá que todo mundo que tinha dinheiro perdeu tudo. Essa minha vizinha que morava aqui onde mora a Sul morreu por causa disso. Ela tinha muito dinheiro, guardou o dinheiro todo. Aí virou a moeda, perdeu tudo. Aí a mulher passou mal, foi parar no pronto-socorro, morreu. Fato, eu vi isso. E aí então eu tinha pouco dinheiro lá no banco. E com essa virada dessa moeda, perdi todo o dinheiro. Aí sabe o que eu estou só ouvindo? Eu estou só olhando para o pé do pastor. E o pastor falando de oferta, e ofertar, e dizimar, e que não sei o quê, e que o Criador abre porta e prospere. Eu já estava pensando na minha mente. Vou lá, vou pegar o dinheiro tudo, vou dar tudo de oferta. Eu quero ver. Eu quero ver. Já estava maquinando. Pois, irmão, foi dito e feito. Chegou lá no outro dia, fui lá no banco, peguei todo o dinheiro que tinha, pus tudo dentro do envelope. E cheguei no culto e pensei assim, ele vai, e eu quero ver essa palavra dele. E depositei, irmãos. Eu estudava de manhã, eu estudava em regime interno, que era uma escola federal, não tinha como trabalhar. O Criador foi abrindo tanta porta, o Criador foi prosperando, foi abrindo tanto. Assim, não é que esse tem de crente funciona, gente? A partir daí eu comecei a ir assiduamente. Daí eu fui ouvindo acerca da palavra, eu fui descobrir que a palavra falava sobre a prática do homossexualismo. Irmãos, você tem ideia, o que eu fazia? Eu já tinha encontro marcado com um parceiro meu, mas eu tinha que ir para o culto. Saía do culto para onde eu ia? Para os encontros. Mas o negócio estava tão ruim que eu lembrava da palavra. Eu lembrava da palavra. Aí o pastor pregou nesse dia, pregou sobre a prática do homossexualismo, que eu nem sabia que nas escrituras tinha isso. Eu disse, então não posso mais fazer isso. A partir daí apliquei meu coração para abrir mão, uma vez que eu estava vendo a operação do Criador. O que eu quero chegar com essa história toda? Irmã Marli, você tem testemunhos que vai edificar não só essa comunidade, como várias pessoas. O Criador está te dando vida, para que através da sua vida, outras almas tenham vida. Eu gostaria que um dia a irmã Marli dividisse com os irmãos a experiência que ela teve dentro do hospital, que ela está indo, não me deixa mentir, que é onde ela viu o mundo espiritual e os demônios trabalhando para matar as pessoas. E aquelas pessoas com quem ela viu os demônios em cima dela, foram as pessoas que pioraram, e uma delas morreram, que ela está aí, não me deixa mentir. Voltando ao texto, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu descobri, tanto na vida de Moisés, de Noé, de Ló, na minha vida e na vida de muitos que estão aqui, se não haver renúncia, não teremos direito à vida eterna. O Criador, ele precisa ser colocado como um centro na sua vida. Não basta você só vir para o culto e ouvir a palavra. Você precisa ouvir e colocar em prática. Pegar a receita e colocar em prática, para que o Criador venha te honrar, para que você tenha experiência com o Criador, para que você venha dar crédito à sua palavra. É bom ouvir os louvores, é bom ouvir a palavra, mas melhor é colocar ela em prática. Eu quero dizer para você que se você não colocar em prática, você é o chamado, mas não é o escolhido. Porque os escolhidos colocam em prática. Viu, Elmo? Se você não colocar o pé no seu coração para resistir os botecos, as bebidas, você não para não. Porque o Criador não vai te impedir de você ir para o boteco. O Criador não vai impedir você de colocar o copo na boca. Pelo contrário. Só que você precisa analisar que nós não sabemos o que vai acontecer nessa noite nem amanhã.
achamos que vamos comer o almoço de domingo, né? Quantos aqui estão preparando o almoço de domingo? Pura fé, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Pura fé. É fé, mãe. Então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção com essa palavra? Eu quero mostrar para os irmãos que a vida espiritual é o mais importante na nossa vida. Não adianta ter carro, ter casa, ter vida boa, vida farta, amigo. Quem tem amigo aqui? Eu não tenho. Amigo, irmãos. Amigo para mim é o Criador. Que ele está ali no momento da dificuldade. O pastor Jonas é meu amigo, eu sou amigo dele, nós gostamos do outro. Mas ele está lá em Campos Altos. Eu não sei nem o que está acontecendo com ele. Então o amigo dele é o Criador. Amigo nosso é o Criador. Se ele descer a sepultura, ele vai ter com quem? Com o pai dele, com a mãe dele, com a esposa dele, com os filhos dele? Com o Criador. Então, irmãos, não se engane não. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você sabe por que os poucos são escolhidos? Porque eles colocam a palavra em prática. Eles obedecem. As escrituras dizem que os filhos são obedientes, mas os bastardos são aqueles que não obedecem. Bastardo é filho fora do casamento, irmão. Bastardo é filho que verdadeiramente não vem de um relacionamento, de uma união abençoada. E eu entendi isso. Quando eu entendi isso, então eu preciso agora largar a vida prostituta. Eu lembro, eu tinha um relacionamento com a pessoa que ela virou para mim, eu te levo lá na porta da igreja. Eu falei assim, não, você não entendeu. Acabou. Eu agora só tenho um homem que eu levo para a cama. Quem é? O único que me ama. O único a quem eu abro meu coração para servir, para obedecer. Quem é? Criador do céu e da terra, através do seu Filho amado. É Ele, amo, eu quero servir. Ele não me pede nada em troca. Ele não quer vida sexual ativa. Ele não quer interesse financeiro. Ele não quer nada, Ele só quer me dar paz, alegria, gozo. É o que eu estou tendo agora, é alegria. Eu não preciso procurar paz e alegria em relacionamento, de bebida, de cachaça, de droga. Pelo contrário, eu preciso colocar minha vida na presença dEle. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vigor. Então eu entendi isso. De lá para cá, minha vida mudou. E o dia mais importante da minha vida foi o batismo. O dia que eu batizei, quando eu entrei daquela porta para cá, eu pensei assim, gente, é tão diferente. Já pensaram, irmãos, quem está numa festa, sabe o que está acontecendo dentro da festa. Mas quem está lá fora fica imaginando, deve estar ruim demais. Nem povo nem não estou vendo nada. Mas quem está lá dentro vê. Aí eu passei a ver, assim, gente, por que eu não me converti mais tempo? Por que eu resisti tanto tempo? Por quê? Por que eu resisti? Que ser maravilhoso, abrir as portas, me abençoou. E o mais interessante, me devolveu a masculinidade que eu não tinha. Eu não tinha atração nenhuma pelo sexo oposto. Tomava banho com as colegas minhas, então olhava e não sentia. Hoje não, hoje é diferente. Hoje não. Hoje acabou. Porque o Criador devolve aquilo que Satanás roubou. Talvez você está assim, foi roubado, foi destruído, foi saqueado. Mas você precisa colocar a sua vida no padrão. E eu quero dizer para você, meu Marlim, mais uma vez, o Criador tem te dado vida, para você distribuir vida. Pisa por cima das dificuldades, comece agora a anunciar as virtudes daquele que te separou, mulher. Te separou, te escolheu. Eu lembro que o dia que ela, não sei que dia que nós conversamos, eu vou morrer. Eu falei, não vai não. Se tivesse que morrer, você já tinha morrido, porque tantas oportunidades que a morte teve, né? Não vai não. O Criador é lindo, irmãos. Ele tem nos dado a oportunidade, assim como Ele me deu, tem dado para cada um de nós. A pessoa quando desce a sepultura mesmo, é porque, sinceramente, irmão, só o Criador. Vamos colocar de pé. Quero agradecer a presença do pastor Jonas, que nos trouxe muita alegria.